Agora, esse aqui é um vídeo que tá... Vocês podem encontrar muitos vídeos sobre o que está acontecendo. Do YouTube já era, tem 0 vídeos no YouTube, tá? Tem no tal do Rumble e tem no tal do BitChute, tá? Este aqui é um vídeo do canal do Del Big Tree no BitChute. Um doutor faz um aviso grave para Israel. Então, esse doutor aqui é um doutor judeu, todo mundo conhece ele, foi o cara que criou o protocolo da cloroquina, ivermectina, zinco e não sei o que lá. É o cara lá, a gente vai ver o nome dele já, mas esqueci o nome dele, acho que é Zelensko. É o cara que criou isso aí, passou para o mundo inteiro. E ele está aqui, ele foi convidado para dar uma palestra para os rabinos em Israel, certo? Falar, tirar dúvidas e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. E a gente vai ver o que ele vai falar. Só que basicamente o resumo de todo esse vídeo aqui, de acho que 2 ou 3 horas, é o seguinte. O resumo. Vamos, na visão dele, em 5 anos a gente vai ver o maior genocídio do mundo. Até 5 anos. Algumas pessoas começam a morrer agora. É uma curva desse tipo aqui, ó. Sobe e desce, certo? Algumas pessoas vai ser antes, já começa imediatamente. Depois vai ter um pico grande, depois vai ter uma descida e as coisas vão estabilizar mais para frente. Mas até 5 anos, ele diz assim, a gente vai ver um genocídio que não dá para imaginar. Ele diz que espera estar errado, mas ele, na visão dele, a gente vai ter um genocídio assim que metade da população do mundo, tipo assim, vai perecer. Pelo menos. Então, vamos lá, vamos ver o que ele está falando aqui. E ele diz que isso aqui vai ser feito por causa do envenenamento pelas picadinhas, tá? Então é o seguinte, na visão dele, do doutor, nós estamos no meio da Terceira Guerra Mundial. Nós já estamos no meio. E a luta vai ser uma guerra biológica. Se lembra que a gente falou aqui sobre os índios, como eles foram exterminados nos Estados Unidos, 90% deles, com uma guerra biológica, onde o pessoal distribuiu cobertor grátis, e o cobertor estava envenenado, com um negócio biológico, uma doença. Você lembra disso? 90% dos índios, os índios quase derrotaram os ingleses. Eles não derrotaram porque eles aceitaram cobertor grátis. Só isso, ok? Cobertor grátis. De novo, pessoal, uma coisa que eu sempre falo, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Alguém te deu um cobertor grátis? Lembra lá dos índios. Mas não é isso aqui o caso. Ele diz que é uma guerra biológica. E a verdade é, a gente vê, por exemplo, grandes manifestações aconteceram no Brasil, certo? O pessoal se juntou, foi para as ruas. Grandes manifestações estão acontecendo na França, certo? Grandes manifestações estão acontecendo no Canadá. Grandes manifestações estão acontecendo nos Estados Unidos. Grandes manifestações estão acontecendo na Alemanha. Grandes manifestações estão acontecendo na Austrália e no mundo inteiro. Só que os líderes, eles já foram vendidos. Os líderes não levam as pessoas no lugar certo. Os líderes não falam o que as pessoas têm que fazer. As pessoas estão com vontade. Elas querem agir. Ok? Elas querem ir pro pau. Elas querem resolver o problema. Elas sabem que tudo isso é um problema. Só que as lideranças são prostitutas. Elas já se venderam, já entregaram lá o que queriam. Então, elas não vão ajudar. Só daria para confiar numa liderança patriarcal, que não existe mais, certo? Só existem em comunidades. Não existe liderança patriarcal porque ninguém respeita o patriarcado. Hoje a gente está num mundo onde ninguém respeita os homens ainda por cima, certo? A gente sabe que, tipo assim, as mulheres preferem gato do que homem. Então, tipo assim, não existe mais o respeito. Então não tem como contra-atacar. O que você pode fazer é tentar se isolar num canto, numa sociedade, de novo, patriarcal. Se não for patriarcal, a sua comunidade ela vai ser destruída como todas as comunidades. Estou fazendo um estudo sobre todas as comunidades. Tem muitas comunidades que apareceram e sumiram. Apareceram e sumiram rapidamente. 20 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos, elas somem. Por quê? Porque elas não respeitam o modelo patriarcal. As únicas comunidades que estão de pé até hoje, que estão funcionando bem há mais de 30 anos, que tem agora mais recente, inclusive, e tudo mais, todas elas têm um modelo patriarcal. Se você for pegar, por exemplo, o pessoal não gosta dos árabes, né? Mas eles têm um modelo patriarcal. O problema é que lá nos árabes muitos países já se venderam também, certo? E não é por causa do patriarcado, pelo contrário. É por causa de políticos profissionais, marionetes do sistema. Acabou. Então, assim, a partir do momento que você deixa o patriarcado de lado, né? Depois, no segundo momento, o pessoal vai lá e dá menos valor para os homens, são todos os animais, etc. tal. Tipo assim, acabou. A gente tá, infelizmente, não tem liderança. Pode juntar 1 milhão de pessoas
E ninguém tem medo. O juiz não tem medo, ninguém tem medo. Juntou 1 milhão de pessoas, é como se fosse uma festa. Aí só vão ouvir música lá e vão ficar gritando e tal. Não vai acontecer nada. É uma piada, entendeu? Se juntar 1 milhão de pessoas em estado de guerra, todo mundo querendo ir pro pau, mas não tem liderança. E as lideranças que poderiam aparecer, elas não seriam aceitas, porque não é aceito liderança patriarcal. Acabou. Game over. Não tem mais. O que você pode fazer de novo é se afastar, ir para uma comunidade, juntar uma comunidadezinha, etc. tal, num sistema patriarcal. Ah, Afonso, beleza, parece tudo muito bonito, eu vou fazer isso. Aí eu viro para você e falo assim: você aceitaria uma das pessoas dentro da sua comunidade ter mais do que uma esposa? Não. Então você não tem um sistema patriarcal. Não vai ter, vai ruir, não deu certo. Desculpa, pessoal, a Bíblia ela tem uma série de leis específicas. Se a gente quebra uma delas, fala, não, essa lei aqui que é permitido o cara ter múltipla esposa, se eu não quero ela, dentro da minha comunidade, tem minha comunidade, não quero que aquele fulano tenha 2 esposas. Tipo assim, acabei de ferrar com a minha comunidade. Ponto. É um sistema patriarcal ou é isso aí que a gente tem hoje, ok? Então assim, eu sei, tô falando isso aqui, incomoda um pouco, mas tem muita coisa boa aqui na apresentação de hoje. Então vamos lá. Segundo ele, a gente está no meio da Terceira Guerra Mundial e os líderes das pessoas são justamente os caras que estão atacando elas. Então, tipo assim, tá com um problema grave. Não há liderança alguma para indicar uma direção para as pessoas. As atuais lideranças são prostitutas na visão desse cara. Ele usa esse termo. O Del Big Tree mostra os rabinos falando assim: não, vai lá, pegue só o seu shot, é obrigatório, vai lá, toma seu shot, você tem que fazer isso. Isso é um mandamento, você tomar a sua picadinha. E aí ele mostra o vídeo pro cara, o doutor ele olha, e o Del Big Tree fala assim: o que você tem a falar sobre essas pessoas? E o doutor, ele com muita calma, ele fala assim: são todos prostitutas. É isso que ele fala. Continuando, o que está acontecendo é como o que aconteceu no Holocausto, segundo esse doutor, que a família dele viveu o Holocausto, certo? O doutor judeu aí especificamente. Porém, com um tamanho muito maior e com a conveniência do governo. Por exemplo, ele diz, tem uma nota da Pfizer dizendo que Israel é como se fosse um laboratório nesse momento. A Pfizer, uma empresa alemã, certo? Se eu não me engano é alemã, indo até Israel, onde está os judeus, aplicando o negócio, dizendo que lá é um laboratório para eles, porque todo mundo lá, 85% já tomou a primeira e segunda dose e estão indo para a terceira dose. Em Israel, só vai ser considerado vacinado e apto para usar o passaporte de vacinação quem tem 3 doses. Já, agora 3 doses. Então, o cara da Pfizer fazendo isso com os caras em Israel. O cara de Israel, segundo ele lá, o Netanyahu, tipo assim, na visão dele é uma prostituta. Só isso. Um cara que se vendeu o próprio povo. Essa é a visão do doutor judeu aí que a gente tá vendo aí. Na visão dele também, ó, existe um vírus feito em laboratório. Na visão dele existe realmente um vírus, que é um vírus da gripe, na visão dele, mas ele é um vírus feito em laboratório, diferente dos demais. Ele também acredita que existe a variante Delta, que o Del Big Tree falou assim: você acredita em variante Delta? Ele falou assim: sim. Ele falou: acredito na variante Delta, e ele diz que ela também é criada em laboratório, porém trata-se de um tipo de gripe. Então ele falou assim: é uma variante diferente para pegar de novo nas pessoas, é uma gripe basicamente, que ele diz que pega mais, inclusive, e ele diz que ele acredita que tem essas variantes. Ele acredita assim: a sociedade estava voltando ao normal, baixou, não tinha quase infectado, e de repente, na visão dele, alguém pegou, montou isso aí no laboratório e começou a propagar isso de novo, e começou a subir de novo, certo? A visão dele. Segundo ele, o que mais vai matar as pessoas são as picadinhas de abelha, pois ele mostra que já foram feitos estudos mostrando que essas picadinhas matavam animais, e que provavelmente vai acontecer o mesmo com humanos. Então, é a visão dele. Segundo o mesmo doutor, alguns cientistas estão falando que a mortalidade em 5 anos para quem tomou a picadinha de abelha, visão que ele está falando aí, certo? Será entre 10% e 90%. Tem uns que falam 10%, uns falam 90%. Ele adotou o número de 50% aí no meio dos dois. Mas, de qualquer forma, ele falou assim: imagine 7 bilhões de pessoas, 10%, quase 1 bilhão, certo? 700 milhões de pessoas. Agora, imagine, ou seja, mais do que a população do Brasil 2 vezes, quase 3 vezes. Se você estiver trabalhando com 90%, tipo assim, é bom ter robôs mesmo, porque não vai ter ninguém para produzir.
Se ele está sendo aqui no meio, tá no meio do caminho, 50%. Tipo assim, as pessoas vão aguentar. Na visão deles, as pessoas vão desenvolver esses problemas do sistema autoimune, né? Vai ter problema de doença autoimune, tipo diabetes, câncer, infertilidade e etc. Mas essas pessoas não necessariamente vão morrer. Então ele põe assim, 50% morrendo, 50% ficando capenga, mas usando o sistema médico, gastando dinheiro com o sistema médico, certo? Nazista, inclusive, muitos deles aí, não todos, mas, né? E é isso. Bom, na visão do doutor, será um genocídio de bilhões de pessoas e tudo será colocado na conta das novas variantes criadas em laboratório e nas mãos dos não vacinados, né? Dos que não foram vacinados com veneno. Ah, o cara não foi vacinado, é culpa dele que morreu tanta gente. Vai vendo. Pois bem, o doutor ele diz que espera que ele esteja errado, e ele diz que não tem problema nenhum com isso, ele espera mesmo no fundo do coração, e que ele ficará feliz se estiver errado. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que está arriscando a carreira dele, a fonte de renda dele, a reputação dele, para dar esse aviso final para as pessoas. Então, assim, ele acredita que realmente que isso é um fato. O doutor entende que isso tudo é um teste do Criador para nós, e eu acho que ele está certo, concordo que é um teste. Depois, segundo ele comenta, apenas 20% dos hebreus saíram do Egito com Moisés, né? O 80% ficou lá. E apenas dois hebreus daquela geração entraram na Terra Prometida. Aquela geração morreu no deserto e apenas a próxima geração entrou na Terra Prometida, ou seja, um número pequeno de pessoas. Com base nisso, ele entende que, por exemplo, que a maioria dos rabinos, e eu já coloquei aqui entre parênteses, líderes religiosos, certo? Não é só rabino, atuam como prostitutas, induzindo as pessoas a tomarem a picadinha e, tipo assim, eles vão ficar no Egito, não tem jeito. Outro ponto relevante levantado foi o estudo da própria Pfizer no Japão, mostrando que os componentes da vacina vão para todo o corpo e não induzem resposta no sistema imunológico localmente, e sim no corpo inteiro. Então, antigamente, as vacinas de antigamente, você tomava a picada no braço, certo? O sistema imunológico sentia aquele problema no braço, o sistema imunológico ia para o local, criava uma resposta imune, e depois que estava resolvido o problema aqui, passava para o resto do corpo, em tese é o que ele estava explicando, e o resto do corpo agora tem toda a imunidade, vamos dizer assim. Agora não, a vacina da Pfizer, segundo ele, você pica aqui e ela espalha pelo corpo inteiro, certo? Ela espalha pelo corpo inteiro e vai gerar uma mega resposta imunológica, mas no corpo inteiro, não é só no cantinho. A parte do corpo que mais concentra, que mais recebe os elementos dessas vacinas, segundo foi mostrado no estudo do Japão, e eu chequei o estudo, chequei a tabela, a parte que recebeu mais substâncias da vacina é o ovário, ok? É o ovário das mulheres. O que eleva a preocupação com problemas de esterilidade futura da população na visão do doutor. Além disso, o doutor ele destaca que os governos estão induzindo um grupo de pessoas, criar grupos, né, de pessoas, dois grupos. Um grupo de pessoas vacinadas que estão já olhando para os não vacinados como um risco que deve ser afastado da sociedade ou imposto algo a eles. Então são dois grupos, vacinados e não vacinados, criados pelo governo. Mas, por outro lado, os próprios não vacinados também estão olhando com os mesmos olhos. Tipo assim, esses caras vacinados são risco pra gente porque eles podem estar passando alguma doença pra gente. Então, também vamos se afastar deles. Então está se criando dois grupos de pessoas, né? Ok. E tudo isso por falta de confiança na estrutura social atual, que é lógico, quebrou o patriarcado, não tem mais estrutura social, já faz muito tempo, e tudo isso aí era feito pelo governo, e você tinha que ter lá os atores, né? Você vai pegar quantos presidentes americanos não eram atores? O Ronald Reagan era ator, o Donald Trump é ator, e vai saber se os outros também não eram. Então, tipo assim, vai pensando aí.